Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje é dia de falar sobre um dos maiores, se não um dos maiores, um dos melhores plot twists da história. Ou talvez não um dos melhores, mas um dos conhecidos, principalmente para quem viu os filmes Conectados e Fragmentado, e Corpo Fechado principalmente, de Mr. Shyamalan. E não só falar sobre, mas tentar explicar o que aconteceu nesse filme, ou seja, se você não entendeu, pode ter sido porque a algum ponto você perdeu, no filme Corpo Fechado. Primeira vez e não é uma novidade que Shyamalan gosta de fazer em seus filmes, o famoso plot twist, para fazer conexões, até mesmo reviravoltas em um único filme. E isso desde Sexto Sentido, para te contar. E aqui, após você assistir Fragmentado, pode se perguntar, o plot dessa história seria apenas de todo o enredo ou principalmente pelo final daquele filme? Então, não vamos focar tanto na história, porque o que importa mesmo são as conexões, mas ainda terá muito spoiler. Como por exemplo, o jogo de palavras de cada filme, um sendo chamado como inquebrável e o outro como fragmentado, uma relação de detalhes se tratando justamente do estilo de vida que cada um tem, na qual pode causar resultados ou consequências em cada pessoa que tem tal particularidade. E nos últimos minutos do filme, de Fragmentado, foi aí que surgiu uma pulga atrás da orelha. Quando estamos no restaurante, acontece exatamente essa questão aqui, a discussão noticiada sobre maníacos. E então quem fala? Parecendo aquele louco de cadeira de rodas que prenderam há uns 15 anos. Deram um nome engraçado pra ele também. Qual era? Senhor Vidro. Exatamente, ou também seja, ambos fazem parte do mesmo universo, Fragmentado e Corpo Fechado. E qual universo estamos falando? O próprio e tão sonhado de Shyamalan. Poucos sabem, mas ele é um fã há muitos anos de história em quadrinhos, e assim tentou até mesmo antes da Marvel dominar todo o cinema com esse tema, além de produzir e dirigir alguns filmes com super-heróis. Mas o que ele não conseguia era o apoio daqueles que dominavam justamente tudo na indústria, pois acreditavam que ninguém se interessaria por esse estilo de filme e não ajudariam a produzir ou nada. Então Shyamalan pegou suas malas e decidiu encarar sozinho essa aventura, criando seu próprio universo, um filme de super-herói iniciado em Corpo Fechado, com vários elementos do gênero. Então tudo o que acontece dentro desse filme é válido porque está no universo de super-heróis, então podemos meio que considerar todos o que acontece ou tudo o que acontece no meio de tudo isso. Podemos perceber esses detalhes sutis desde cada protagonista, descobrindo seus poderes, as consequências que podem trazer à sua família, a revelação do seu ponto fraco, o medo de agir como tal e enfim a aceitação, além de aparecer em seus próprios filmes, como vemos outra pessoa fazendo hoje em dia, ou seja, quis criar a sua própria Marvel. Vai, levanta. Pô, cara, eu acabei de chegar. Porém, ao invés de encher defeitos, práticas básicas em relação a heróis, o diretor prefere tratar de uma maneira mais realista e dentro do que é possível em certas situações, usando também de um ritmo que vai contar toda a história no ritmo mais lento, mostrando todo o processo de se tornar um herói, ou que precisa ser passado sentindo na pele, da maneira mais dolorida e com o tempo necessário para saber absorver isso. Porém, quem é o vilão, quem é o herói? Bem, vamos descobrindo conforme os minutos, mas um não surge sem o outro, e isso é importante, pois se notarmos esse desenvolvimento, fica tão importante que é daí que surge o plot twist da história. Pois assim como nos quadrinhos, existem as distinções de cores entre os personagens, e no caso aqui, heróis e vilões na qual dividimos. E Lydia é cor roxo, as cores aparecem desde suas roupas, bilhetes, carro, papel de parede e chinelo para tomar banho. Já David, sua cor é retratada no verde e amarelo, e muitos outros detalhes que aparecem conforme as cenas no filme. E essa idealização também é utilizada para outros aspectos, e para nós percebermos a importância desse em cada protagonista, é preciso reparar nos detalhes. Quem reparou no constante uso do vidro nos momentos em que envolve a Lydia? Desde seu nascimento, o reflexo no espelho, ele sendo refletido no vidro de sua galeria e até no quadril onde nesse aqui, Thor passou pela maldição na qual fazia com que seus ossos se tornassem frágeis e fáceis de se quebrar, assim como quem? Exatamente, como quem, onde quando ele cai daquela escadaria sua bengala acaba se estilhaçando, representando assim como o vidro é fundamental, mas de uma maneira negativa em sua vida. E eu, particularmente, não conheço na vida ou por aí alguém que seja tão frágil que só de encostar já consegue se machucar e ficar tempos se recuperando, longos meses de recuperação sem poder fazer nada. Parece que eu estou descrevendo o Neymar, mas eu ainda estou falando de Lydia, mas tirando ele, eu não conheço quase que mais ninguém. Eles me chamam de Senhor Vidro na escola, porque eu quebro que nem vidro.
E como vamos saber que ele é o vilão e por que David ainda é considerado o herói do filme? Bem, essa história é sobre o descobrimento interno, a procura do sentido da sua vida no mundo e como conviver com isso tudo. E Lydia sempre era referido como o Senhor Vidro, isso é algo que carregava nas costas, esse sofrimento, não é fácil para ninguém mesmo, e com isso foi criando uma raiva, mas é compreensível, muita gente não gosta de ir pra escola mesmo, imagina você chegar na escola, pegar o caderno e na hora de escrever com a caneta, simplesmente quebrei a mão. Professora? Acho que nos próximos 2 meses eu não estarei presente. Os personagens dos quadrinhos geralmente têm poderes especiais, invisibilidade, visão de raio-x, coisas do E gênero. com toda essa raiva e intensa vontade de descobrimento, tinha o desejo de encontrar o seu eu mais forte, alguém o quê? Inquebrável. Só que para isso, precisou provocar alguns eventos e achou que uma das suas escolhas era matar centenas de pessoas, seja inocentes ou não. Não ter o que fazer, não ter Netflix, vou matar algumas pessoas. Como por exemplo um acidente ferroviário que matou cerca de 131 pessoas, onde apenas David sobreviveu, sendo uma cicatriz, ou seja, inquebrável. E assim, Lydia explica como David tem superpoderes, e assim, David vai aceitando essa ideia da sua força e sua kryptonita, tipo um super-herói mesmo. Vi as consequências do acidente de avião, as pessoas mortas no incêndio do hotel. Li os jornais, esperando ver uma combinação específica de palavras, mas elas nunca vieram. E por fim, David descobre quem era o culpado pelos acidentes, e quem era Lydia, passando uma mensagem que uma série de tragédias precisou ocorrer para nos mostrar como o passado conturbado transformou a mente dessa pessoa, a dividindo como se não fosse talvez uma criança normal como as outras, a infância toda sendo chamada pela mesma coisa. Pois não são esse mesmo tipo de pessoas que cometem massacres em diversos lugares e outros países? Não foi por esse sofrimento mental, psicológico sofrido que contribuiu para criar essa barreira em pensamento que não perderia nada em cometer esses atos? Hei de se pensar. E para fechar esse ciclo, então aí temos a construção de 2 personagens, um vilão e principalmente a criação de um super-herói. E qual a relação com o Fragmentado? Vamos dar uma olhada. Dra. Fletcher, Kevin e Casey, 3 elementos importantes da história. Kevin foi uma criança que sofreu bastante na infância, após ser criado por sua mãe abusiva. Mas por que sua mãe? O marido dela se separou? Desapareceu, sumiu, foi comprar um cigarro e nunca mais voltou? Na real questão, ainda quando criança, o pai de Kevin saiu para uma viagem de trem e infelizmente nunca mais se tornou a casa. Um acidente? O mesmo trem que David estava no filme anterior? Possivelmente uma consequência das atitudes de Lydia no passado, uma possível conexão. Exatamente. E como são anos de distância de um para o outro, possivelmente também aquela criança com a mãe que passa por David seria Kevin ainda na pós-fase de perca de seu querido pai. Mas a morte não influenciou tanto Kevin, mas sim esse abuso que resultou no desenvolvimento de transtorno de personalidade múltipla, mantendo assim 23 personalidades diferentes dentro da mente de Kevin, e apenas uma de cada vez é autorizada a assumir a luz, que significa controlar o corpo de Kevin. Em relação ao fim da dinastia Shahramana e as conquistas de Muhammad de Gauri entre 1192 e 1200... 23 personalidades diferentes, da qual quem mais controla a luz seriam Barry, Dennis, Hedwin e Patrícia, na qual vim me dizendo sobre uma nova personalidade que está chegando, a 24ª personalidade, na qual não está na luz há anos, e quem é? A personalidade da Besta, a personalidade na qual altera todo o corpo físico, na qual se torna paquiderme, ágil, forte e resistente, ou seja, muda todo o seu corpo mental e físico. E Dra. Fletcher, qual é a sua importância? Kevin era seu paciente, e foi ela quem fazia uma intensa e longa pesquisa sobre o DID, e acredita na teoria da mente agir sobre o corpo, casos onde a personalidade pode ter uma doença que não tinha, ou poder que antes não era possível, agindo assim sobre o ponto central de todo o filme, de a mente alterar também o corpo, e como isso pode transformar uma pessoa para o bem ou para o mal, como vimos em outro caso. Sabe qual a coisa mais assustadora? Não saber o seu lugar neste mundo. Enquanto isso, Dennis planeja sequestrar 2 garotas e faz isso, porém acredito que Casey entrou de graça nesse sequestro, porém a gente descobre que mesmo entrando de graça, ela tem seus sofrimentos, problemas e principalmente traumas do passado, ou seja, sofreu assim como Kevin. Foi abusada por seu tio, não sabemos da sua mãe e seu pai mais tarde acaba morrendo, então ela vive obrigada com seu tio, que vivia abusando dela, ou seja, uma vida de abuso sexual, então explica muita não vontade de estar perto das pessoas, até mesmo as manias que as outras garotas têm da facilidade de interação. Aliás, ela só foi sequestrada porque foi obrigada a ir no aniversário.
porém ninguém ali entende o motivo de terem sido raptadas. Porém, quem vai entendendo que Kevin sofre de DID, como por exemplo o computador contendo as gravações das várias personalidades de Kevin, e tenta fazer as coisas certas para sair dali com vida, mesmo que isso custe sua vida, é justamente quem? Casey. A que tem mais experiência, por quê? Porque ela já sofreu, ela sabe mais ou menos como viver as consequências desse sofrimento. Outro ponto que podemos conectar aquele acidente no primeiro filme, enquanto o Dennis está fora comprando flores e deixa as flores na plataforma, deixando assim para quem? Para o pai de Kevin, que uma vez pegou esse trem e possivelmente morreu naquele acidente. O último ato para se libertar de Kevin e virar quem? A besta, porque a gente vai descobrindo que Kevin está dormindo há muitos anos e nem tem mais o controle da sua mente. Então quem vai controlando é o Dennis, a Patrícia, o Redway, e agora vai quem? A besta assumir todo o corpo e mudar assim o seu físico também e sua maneira de agir. Voltando para casa, temos a exemplificação de sua força contra a Doutora Fletcher. E enquanto Polly ainda se mantém viva, escreve Kevin Wendell Crumb, nome que a mãe de Kevin usava quando agredia e que a doutora fez justamente isso porque mencionado esse nome trará Kevin para a luz novamente e causará mais um caos com todas as outras personalidades. E porque ela escreve no papel para que uma das garotas consiga ler e salvar a si mesma dessa personalidade na qual ele se transformou. E em seguida, ela tenta esfaquear a besta, mas simplesmente não consegue, demonstrando aquela tese da mente a agir sobre o corpo. Kevin Wendell Crumb. Kevin Wendell Crumb! E agora, partindo para a última parte, nesse confronto final entre os dois, a besta gosta de maltratar e punir as pessoas puras que nunca sofreram na vida. Essa força vital do seu corpo faz ter uma força além do normal, a ponto do mesmo ferido sendo capaz de se levantar. Porém, enquanto tenta pegar sua última vítima, percebe as cicatrizes no corpo da Casey, notando assim que ela passou por sofrimento na vida, e assim sai e deixa ela, pelo menos sobreviver e ser resgatada. E em parte, deixa de lado essa personalidade de quem? Da besta. Em parte porque a besta também segue sua vida no corpo de Kevin, pois o corpo tinha sido projetado para resistir aos projéteis daquela arma, já que não tinha outra personalidade possível presente. E agora, com toda essa raiva e personalidade, a cena termina no restaurante com David Dunn basicamente montando todo o esquema dos dois primeiros filmes para um confronto que terá David versus a besta, ou seja, a construção de um confronto. O Corpo Fechado se trata da história do nascimento de um super-herói, enquanto o Fragmentado nos mostra o nascimento de um super vilão. Pois na hora que a besta ver que David é uma pessoa totalmente pura, sem cicatriz, sem machucados, teremos um desfecho interessante, pois David caçará também a besta, um evento que será tomado no terceiro filme, que se tornou basicamente quase uma franquia, ou seja, mal podemos esperar para ver o que acontecerá nesse filme. E você, está ansioso para a sequência? Deixe aqui nos comentários, além de confirmar as teses que eu citei aqui. Deixa ela mostrar para o mundo todo o poder que nós temos. E por hoje é só, pessoal, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Para acompanhar os próximos vídeos, você também pode seguir o Instagram do canal para também comprar os produtos aqui do canal em breve e ver as novidades do canal. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, nos vemos numa próxima e até mais.